Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos chegando com muita alegria para juntos celebrarmos ao nome do Senhor nosso Deus, aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Queridos, estamos iniciando esse momento solene de culto coletivo para a nossa celebração a Deus nessa noite. Que bênção, que privilégio, que alegria poder me dirigir a você nessa noite, em nome de Jesus, e com o único propósito de ressaltar a importância do amor, da misericórdia, da justiça e da santa instrução da palavra de Deus para nossas vidas, estando convictos de que Deus tem o melhor para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conecta à essência do bem. Aquele que sonha alto, que enxerga longe, que busca e quer o melhor dessa vida e além dessa vida, aceita a Jesus. Ouve e guarda a sua palavra com temor e se deixa ser guiado pela santa instrução da Bíblia e do Espírito Santo. Pois em Jesus está a sabedoria mais profunda, o caminho mais puro e a vida mais feliz. É porque queremos o melhor para você e para nós que lhe comunicamos um pouco da graça de Jesus nessa noite. Nós vamos começar este culto falando com Deus. Vamos começar colocando diante de Deus as nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, suplicando que o Senhor sare a nossa terra e de Deus venha um tempo de refrigério que tanto almejamos para voltarmos ao nosso ritmo habitual. Estaremos acompanhando nessa oração a nossa irmã Fátima. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado seja teu nome, Senhor. Toda honra, glórias e louvores sejam dadas ao Senhor. Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Senhor, pelo alimento, porque nós enxergamos, porque nós andamos, porque nós falamos, porque nós ouvimos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede a cada manhã quando nós acordamos, Senhor. Obrigada pela nossa casa, Senhor Deus. Obrigada pela tua igreja, Senhor, na Vila do Sol, Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Muito obrigada, Senhor, pelo pastor. Abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua esposa, do seu filhinho, que ele possa ficar curado rápido, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o Leonardo. Abençoe a Denise, continue dando sabedoria a ela para estar cuidando do seu filho. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que faz parte da tua igreja, Senhor, o corpo de Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Continue nos abençoando como o Senhor tem feito até agora. Mesmo em meio a lutas, a aflições, mas sabemos que o Senhor está conosco. Porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia, Senhor. Muito obrigada. Agora eu peço, Senhor, pelo Brasil, que o Senhor conduza o Brasil, Senhor, com a tua mão forte de poder, Senhor. Seja, Senhor, com o Brasil, seja com nossos políticos, oriente cada um deles a como cuidar desse momento difícil da nossa economia, Senhor. Ajude-os a administrar bem as finanças. Abençoe os médicos, abençoe as enfermeiras, abençoe aqueles que também trabalham nas ambulâncias, os atendentes, Senhor. Seja com os nossos comerciantes, com os trabalhadores que estão sem empregos, que o Senhor possa sustentá-los, possa abrir uma porta mesmo diante dessa dificuldade, porque o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Toma nossos políticos, toma nossas polícias, toma nossos militares, toma o mundo, Senhor, nas tuas mãos, porque dele é o Senhor, é o dono de todas as coisas. O Senhor é que criou todas as coisas. Tome cada país que faz parte desse mundo de Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada lugar, cada país, cada cidade, cada estado, cada município, Senhor. Abençoe o nosso prefeito, Senhor. Ensina ele, instrui ele a como administrar esse Cabo Frio, Pai, em nome de Jesus.
seja conosco, esteja nos abençoando. Senhor, a tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso que clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor Deus que nos ouve, o Senhor Deus que está vivo, que ouve, que vive entre nós e sabe de todas as nossas necessidades. Senhor, abençoe meu lar, abençoe minha irmã, abençoe cada membro da tua igreja, abençoe este bairro, Vila do Sol, cada família, abençoe todos nós, Senhor, porque precisamos de Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Seguimos firmes na promessa do Senhor e vamos entoar a Deus essa verdade com o hino de número 154 do cantor cristão. Firme nas promessas. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, num texto muito rico e verdadeiro que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, e também Jeremias 7, 23, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Seguiremos louvando ao Senhor com muita alegria, com muito entusiasmo, como Jesus merece,
acompanhando o período de cânticos. Louvemos a Deus, irmãos. Vamos adorar o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Declare quão maravilhoso Ele é. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração. Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és pra mim. Graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbio 16:3. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Suas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações,
mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, eu vim te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar, na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas suas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar, na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar, na minha
minha presença tu vais prosperar. Louvado seja o Senhor, mas vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria e ouvidos sensíveis para que possamos compreender a sua mensagem aos nossos corações, às nossas vidas como Igreja de Cristo Jesus e assim acatar, acolher e colocar em prática aquilo que é a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos comunicou até o presente momento. O Senhor fala conosco, ó Deus, em todo o decorrer do culto. E, ó Pai, nesse momento em que o Senhor continuará falando conosco, por meio do estudo da Tua Palavra, nós Te suplicamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tome a frente e ministre as nossas vidas, aos nossos corações, para que de fato essa mensagem seja proveitosa e edificante na medida que tanto necessitamos. É por isso que oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, para a nossa mensagem dessa noite, nós estaremos lendo um texto conhecido e muito rico, que se encontra lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 17 e 18. E vamos refletir nesse texto a partir do tema ouvir a voz de Deus. Romanos 10, versículos 17 e 18, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ouvir a voz de Deus. Queremos dar ouvidos à voz de Deus e colocá-la em primeiro lugar, considerando-a como uma verdade absoluta, soberana, divina, é onde começa o grande desafio do cristianismo hoje. Existem tantas coisas falando às pessoas, os veículos de comunicação tradicionais, as redes sociais modernas, o mundo que se opõe a Deus com suas tentações, atrações e descaminhos. O nosso próprio eu fala e fala muito alto. Todas essas vozes que ecoam sobre nós, nos trazendo o grande desafio de decidir o que vamos ouvir, em que vamos acreditar, o que escolheremos ter como verdade para fundamentar as nossas vidas, trilhar os nossos caminhos e desenvolver a nossa história. Precisamos escolher se no mundo em que vivemos a palavra, a voz de Deus será a nossa bússola existencial ou só mais uma voz a ecoar dentre tantas outras, tendo, no entanto, a consciência de que o cristianismo não funciona. A fé não é genuína quando a voz de Deus e a sua santa palavra para nós é apenas mais um argumento bonito e não a grande verdade eterna a qual devemos nos submeter e seguir. Nos versículos anteriores ao nosso texto base, Paulo disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Temos na estrutura desses versículos 4 perguntas paralelas que juntas formam uma cadeia lógica. Elas apontam para os 6 estágios da evangelização. Paulo cita do fim para o começo, dizendo ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar, enviar. Invertendo a ordem proposta pelo apóstolo, fica mais claro de entender. É preciso que alguém seja enviado para pregar, é preciso pregar para que alguém ouça, é preciso ouvir para que alguém creia, é preciso crer para que alguém invoque, é preciso invocar para que alguém seja salvo. Esses são os estágios da evangelização. Cristo envia seus arautos,
Os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam e aqueles que invocam são salvos. E acrescenta, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Ou seja, o meio para ouvirmos, crermos, confessarmos a Jesus e conhecermos a verdade pela qual deve ser pautada uma vida justa, santa, feliz, uma fé genuína, uma doutrina autêntica, uma vida correta, já foi provido por Deus. Deus estabeleceu sua igreja, vocacionou e enviou pregadores, tem feito notória a sua verdade em todo mundo. O desafio, portanto, não é termos acesso à verdade, pois isso nos foi garantido por Deus. O desafio hoje é ouvir essa verdade e dar a ela o lugar de direito e de honra em nossos corações, em nossas vidas, em nossas decisões, em nossa história. Quais seriam, então, alguns dos desafios atuais que enfrentamos para ouvir, compreender, guardar e pôr em prática a palavra de Deus? Em primeiro lugar, hoje nós precisamos discernir e discernir muito bem entre a voz do mal e a voz de Deus. Você já deve ter ouvido o famoso termo, pense fora da caixinha. Cuidado com esse conselho. Analise muito bem a pessoa que te falar isso, pois via de regra, com esse termo, ele está querendo dizer, pense fora da caixinha do outro e dentro da minha. Na verdade, nós devemos pensar segundo a palavra de Deus. Devemos deixar que ela nos instrua imparcial e espiritualmente. A queda da humanidade e a entrada do pecado no mundo se deu exatamente a partir desse argumento, com a serpente dizendo a Eva e depois Eva dizendo a Adão, por que deixar que Deus seja Deus sobre nós? Se nosso livre-arbítrio nos dá uma opção diferente, por que não escolhemos outros deuses que exijam menos, outros caminhos que sejam mais largos, outros livros sagrados que não mencionem renúncia, santidade e temor a Deus? Por que a igreja tem que ser tão diferente do mundo e não podemos ceder nem um pouco aquilo que nos chama a atenção, que nos tenta? Por que tem que haver frutos proibidos no paraíso para quem quer viver sem limites, sem restrições? O mal, com a sua arte de mentir, enganar, destruir, sempre vai tentar reduzir a voz de Deus e os caminhos que ele propõe a uma série de proibições, oferecendo o pecado como um contraponto mais suave, interessante, belo e divertido. Na verdade, o pecado é como fogo. De que forma? Primeiro, assim como o fogo, ele atrai pelo brilho. Ele atrai as pessoas pelos olhos. À primeira vista, o pecado não parece feio, irmãos. Seu sabor não parece amargo. Sua proposta não parece prejudicial. No início do pecado, tudo parece belo, divertido, interessante, necessário. Mas o pecado é uma semente e o diabo é um semeador. Ele só oferece, cultiva e quer vê-lo crescer, pois as consequências serão naturais e inevitáveis na vida daqueles que oferecem seus corações como solo fértil à proliferação desse mal. A aparência do pecado é bela, mas sua intenção e sua essência são malignas. Nós precisamos entender disso. Segundo, assim como o fogo, o pecado destrói. O pecado é o impostor. Ele oferece vida e paga com a morte. Oferece esperança e paga com desilusão. Oferece solução e paga com problemas. Oferece felicidade e paga com desgraça. Oferece liberdade e aprisiona. Oferece momentos de alegria e paga com anos de aflição. O pecado dá com um balde e retira com um caminhão. O pecado é a mentira fatal consumada pelo maligno em um mundo que sofre, clama por ajuda e acabou aceitando seu golpe final fantasiado de alívio. Terceiro, o pecado é como fogo, porque ele pode ser apagado. Só a graça, a voz e os caminhos de Deus podem pôr fim à destruição que o pecado está causando na vida de alguém. Jesus é a água da vida que apaga o incêndio do pecado. É a luz que restaura o brilho na vida de quem o pecado levou trevas.
É o pão da vida para aquele em quem o pecado deixou um grande vazio. Dar ouvido à voz de Deus, ou melhor, dar ouvidos à voz do mal, abre as portas de nossas vidas para o pecado e suas consequências desastrosas. Dar ouvidos à voz de Deus é a única forma de despejar o pecado dessa morada que somos nós. Pois onde Deus habita, onde se faz reinar a sua voz, a sua luz, o mal tem que bater em retirada. É preciso discernimento e maturidade para entender que a voz de Deus tem poder para endireitar nossos caminhos, dissipar as trevas e garantir nossa felicidade. A voz do mal nos promete o melhor e com o pecado nos entrega ao pior. A voz de Deus quer o nosso melhor e quando é ouvida, opera esse melhor. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel, ouça a voz de Deus. Em segundo lugar, nós também precisamos discernir, e muito bem, com muita imparcialidade, entre a voz de Deus e a voz do nosso eu. Podemos dizer que o ser humano é razão, emoção e fé. O ser humano geralmente age movido por aquilo que entende, sente e crê. A razão, a emoção e a fé são virtudes que nos foram concedidas por Deus de forma natural. Elas têm voz ativa e determinante sobre nós. Elas falam muito alta, muito forte, trazendo impactos marcantes e às vezes definitivos em nossas vidas. A razão fala de um jeito, a emoção de outro, e a fé foi colocada em todo ser humano para ser um porta-voz de Deus em nosso íntimo. Deus deu a razão, a emoção a todos os seres humanos e nos deu também a fé, com uma certa função de liderança no íntimo. A fé tem uma certa função reguladora da razão e da emoção, pois ela filtra. A fé coloca sobre nossas emoções e razões a palavra de Deus, uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim como vai dizer lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como diz ainda no Salmo 119, 11, guardo no meu coração as tuas palavras para quê? Para não pecar contra ti. A fé regula a nossa vida, nossas emoções, nossas razões. Mas ainda isso levanta um certo questionamento. Se a fé deveria regular nossas razões e emoções, por que ainda tem tanta gente dizendo crer em Deus e mesmo assim tão distantes de Deus, e isso tanto fora como dentro das igrejas? É porque a fé deixa de ser genuína quando está mal direcionada. A fé genuína só existe e lidera quando ouve e se submete à voz de Deus. Quando não, a fé é que se submete, fica abaixo, se torna serva das nossas emoções e supostas razões. De que forma? Primeiro, nós vivemos em um mundo que vive o tempo das emoções. Emoções que ditam as regras da vida popular, onde muitas pessoas submetem um julgamento de suas ações e o conceito de certo e errado, a sensação de sentir-se bem ou não com aquela prática. A partir do que, para a maioria, todos os princípios e valores éticos, morais e espirituais tornam-se profundamente subjetivos, pois a voz do seu eu, representada pelas suas emoções, se colocam acima da voz de Deus, mesmo que muitos não consigam reconhecer isso. Quando a fé não ouve a voz de Deus e as emoções tomam a frente do nosso ser, nós precisamos, a pessoa precisa de sinais. Nós precisamos antes crer, não apenas por ouvir a palavra de Deus, mas a pessoa precisa de sinais. Tem que subir um calafrio, descer um fogo, soprar um vento, ouvir, entender e crer na voz da verdade de Deus, tanto para a salvação como para a orientação da vida, não é mais o suficiente. Às vezes, nós perguntamos às pessoas se elas creem em Jesus e elas dizem que sim. Perguntamos novamente se creem que só Jesus salva e elas reafirmam que sim. Perguntamos
Qual destino querem? Se querem ser salvos, ir para o céu ou ir para o inferno? E dizem, quero ser salvo. Perguntamos ainda se creem que a Bíblia é a palavra de Deus, santa, infalível e verdade soberana que visa o melhor para nossas vidas. E elas declaram, claro. Finalmente dizemos, então aceita Jesus como seu único eterno Salvador e tome posse, desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E elas dizem, eu não estou sentindo ainda que é o momento. Porque as emoções abafam a voz de Deus. A pessoa guiada por suas emoções está vivendo no mundo da pós-verdade. No mundo da pós-verdade. Ela sabe que Jesus é o melhor caminho, que a palavra de Deus é verdade e que sem Jesus vai para o inferno. E mesmo assim, não aceita Jesus porque ouvir a voz de Deus não é o suficiente. Ela quer sentir, quer se emocionar, e não é assim que Deus salva. Não é assim que Deus resgata, não é assim que Deus liberta. Deus não corresponde a nossos caprichos, aos caprichos do nosso eu, para nos levar a entender que precisamos aceitar a Jesus para sermos salvos. Precisamos entender que aceitar a Jesus é ato de entrega, de submissão nossa a Deus. Não da submissão de Deus a nossos requisitos emocionais, dando sinais, calafrios, coincidências sobrenaturais. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, quando a pessoa tem fé, mas não ouve a voz de Deus, também pode colocar a razão como critério em seu relacionamento com Deus. Esse é outro perigo. A razão nem sempre é alheia à fé. Em muitos aspectos, a fé também é racional. Ela busca discernimento sobre a vontade de Deus em sua palavra para lidar com a vida em suas fases e circunstâncias mais complexas. A fé cristã é racional porque é bíblica, é teológica, é doutrinária. Ou seja, para o cristão racional, aquele que tem buscado imparcialmente formular uma certa compreensão bíblica que lhe dê uma base racional para a sua sã doutrina, não é qualquer um dizendo qualquer coisa que vai tirá-lo do caminho da verdade e colocá-lo em qualquer onda de mentira religiosa gospel. Agora, o grande problema é quando a pessoa tem fé e, colocando a voz de Deus em segundo plano, faz da razão o seu manual de fé, de prática, de diversas formas. Movimentos sociais, ideologias políticas, a onda do politicamente correto, essencialmente maligno, passa a ser a nova doutrina, a nova regra de fé e prática, e a Bíblia, a palavra de Deus, que deveria nortear e edificar uma fé saudável, fica reduzida a um mero acessório, e assim a voz de Deus não é ouvida para que o eu se destaque com suas preferências e prioridades. Toda a fé submetida à razão humana naufraga, porque os propósitos de Deus transcendem o nosso tempo, as nossas questões e os nossos caprichos. Deus vê o todo, não o momento. É porque nós não temos condições de acompanhar o que Deus pensa, o que Deus projeta, o que Deus executa, que nós devemos ouvir a voz de Deus e não elevar as nossas por meio das nossas razões corrompidas e emoções falhas. Como vai dizer lá Isaías 55, versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em terceiro e último lugar, a voz de Deus deve ser o único nutriente da nossa fé. Ninguém quer tanto o nosso bem como Deus. Por nós, Deus veio a esse mundo e entregou a sua vida. Fez planejamento de salvação em escala universal e nos preparou morada eterna. Não importa o que digam, só a voz de Deus quer e tem o melhor para nossas vidas, nossas famílias, nossa sociedade e para o mundo de uma forma geral. O mundo está colhendo hoje consequências terríveis porque virou as costas para a voz de Deus. E por que as pessoas fazem isso?
Primeiro porque a voz de Deus é amorosa, mas é franca. Deus diz que nos ama, prova o seu amor por nós, conserva esse amor em ações práticas, conselhos diretos e com a presença do Espírito Santo nos conduzindo. Mas não deixa de dizer que o pecado é maligno, que quem se entrega ao pecado está perdido, precisa ser achado, liberto e resgatado pela graça mediante a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A voz de Deus também é misericordiosa, mas é justa. Deus concede perdão, sofre o castigo em nosso lugar. Faz por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos, mas deixa claro que se não nos apropriarmos dessa justiça pela fé, não haverá saída. Como diz Hebreus 2, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como diz Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, quem não ouvir a voz de Deus, será condenado. A voz de Deus, ela é construtiva, mas também é disciplinadora. Ela ensina a verdade, endireita os caminhos, transforma a vida. Mas assim como o Pai que Deus é, quando vê seus filhos errantes, ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, a fim de que sejam restaurados e não se percam definitivamente. O fato da voz de Deus ser amorosa, justa, misericordiosa, franca, onipotente e fiel, deve nos levar a ouvi-la com temor, reverência e uma disposição pessoal e sincera de acatá-la e obedecê-la pela firme convicção de que Deus tem o melhor para nossas vidas e quer operar esse melhor em nossas vidas, famílias e sociedades o quanto antes. Portanto, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos colocá-la acima de nossas razões e emoções. Vamos nos submeter àquele que é onipotente e fiel, que é amor e quer o nosso melhor. Que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua semana. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar